Vai lá no bom? Vou falar então. A gente, semana passada, na verdade, né, dia 9 de julho, seria aniversário do Bon Scott, que foi o segundo vocalista do AC/DC. Ele é nascido em 9 de julho de 46, né? Ele nasceu numa cidade chamada, me desculpe a pronúncia, né, mas é um nome esquisito, é uma cidade escocesa na região de Angus, chamada Kilrymore. É esquisito o sotaque. Tive até que pegar alguém pronunciando para ver. Parece Lá na Escócia eles têm uma outra língua, né? Eles têm uma língua gaélica, né? Então é uma pronúncia maluca mesmo. Pois é. O Bon Scott, então, apesar do AC/DC ser uma banda australiana, né, ele é nascido na Escócia, né? Aliás, boa parte da banda é nascida na Escócia e foi para a Austrália, né? Os próprios irmãos Young. Depois é um capítulo que vale a pena a gente falar, porque o AC/DC é mais do que uma banda, ela é uma empresa, né, gerenciada pelos irmãos Young, né? Tem o irmão mais velho do Malcolm e do Angus também, que fez parte da banda no começo, mas aí eles acharam que ter três o irmão ali como guitarrista, não sei o que, não era legal, eles foram para uma outra proposta, o irmão acabou saindo e eles conseguiram uma formação mais adequada aí depois de uns 2, 3 anos de banda, né? Mas falando do Bon Scott, né, que ele acabou sendo o segundo cantor da banda, né? Ele nasceu em 46, né? E ele foi cantor do AC/DC, ele foi o frontman ali do AC/DC de 74 a 1980. Ele iniciou a carreira dele numa banda chamada The Spectors e depois formou o The Valentines, onde que ele conheceu um amigo chamado Vince Lovergrove, que trabalharia no próximo projeto dele chamado Fraternity. Logo após a separação do grupo, o Bon estava trabalhando de motorista da banda do AC/DC, né? E aí ele foi chamado para fazer a parte da bateria. Eles precisavam de um baterista, chamaram o Bon Scott para fazer a bateria. Mas aí ele logo pediu para ser vocalista, porque ele dizia que o cantor era quem pegava mais meninas, né? Ele lançou 7 discos com esse DC e morreu logo após o lançamento de Highway to Hell, que foi o disco que lançou a banda no cenário mundial. Então a banda tem uma vasta discografia aí até o Highway to Hell, mas o que realmente deu o boom para o AC/DC foi o 7º disco, né? Então, aí a gente celebrando o aniversário do Bon Scott, com todo o merecimento, que ele foi um cara icônico, cantava muito, e ele foi responsável também por composições do AC/DC aí nesses 7 discos, e dizem que o Back to Black, que veio logo depois, Back to Black é da M, o Back in Black, que veio logo depois da morte dele, já com o Brian Johnson, as músicas são do Bon Scott, mas isso daí é aquela história, né? Fofoca de bastidores, ninguém prova nada, e os irmãos Young lá monopolizam os direitos autorais de qualquer maneira, né? O que é interessante com relação ao Bon Scott é que ele também morreu muito novo, né? Ele tinha aí pouco mais de 30 anos, 34 anos, né, quando ele morreu, 33, 34 anos, mas foi logo depois né, do lançamento do disco, e ele saiu essa morte ainda não é muito bem explicada, porque ele estava em divulgação na turnê do Highway to Hell pela Europa, e ele resolveu passar uns dias em Londres para rever os amigos, tirou umas fériasinhas ali na turnê, e um dia ele saiu para beber, uma coisa que era normal para eles, né? Ele estava realmente bem acostumado, e ele foi com um amigo dele chamado Alistair Keener, né? Eles foram tomar uns drinks num bar chamado Music Machine, né? Ali na região de Camden Town, e depois de muitas rodadas, os dois saíram de Ashby Court e foram para Ashby Court, onde o Bon Scott morava, e no caminho o Bon Scott apagou no banco de trás. O Keener não deu muita bola, né, e seguiu em frente. Quando chegou na casa do Bon Scott,
O Kinner tentou acordar o Bon Scott e levar ele para a cama, porém ele não conseguiu, porque o cara estava realmente muito bebão, né? Aí o Kinner desistiu da ideia, seguiu dirigindo para o próprio apartamento. Chegando lá na casa dele, ele resolveu tentar acordar ali o Bon Scott de novo, não conseguiu, e largou o cara no banco de trás do automóvel, dormindo, né? E subiu para a casa dele, né? Quando o Kinner voltou de manhã, na manhã seguinte ali para ver o Bon Scott, ele já tinha acordado, ele estava morto porque ele congelou dentro do carro. Congelou? Ele Nossa. congelou dentro do carro. Ele ainda levou o Bon Scott para o hospital, mas declararam que o músico já chegou lá sem vida, né? O atestado de óbito do Bon Scott, ele cita que foi em decorrência de overdose por conta de bebida, mas seguido por uma desventura ou desgraça, né? Os termos que ele cita é death by misadventure, né? Então foi uma desventura ali. Então, nos jornais da época também foi noticiado que ele poderia ter se sufocado com o próprio vômito e que a baixa temperatura teria agravado a situação ali e provocado essa tragédia, né? Depois disso, o corpo dele foi cremado e essas cinzas foram levadas pela família para o cemitério de Fremantle, na Austrália, e nessa cidade de Fremantle é onde ele cresceu, na Austrália. Eles erigiram uma estátua para ele, né? Tem uma estátua. É uma dessas aqui ou é da outra? É a outra foto? É a outra. Ops, não. Não? Não, desculpa. Essa daí é na Escócia. Não, é uma dessas duas aqui. Ah, tá, desculpa. Essa da direita aí, sim, essa da direita que é num pier. Ela é num pier. Tem essa dali que está encravada na parede, que ela é uma estátua de 3 metros de altura e de 15 centímetros de relevo, que ela está em Melbourne, na Austrália, nessa parede de tijolos aí, que também é uma parede icônica, né? Porque ela já é a parede de um bar que eles tocaram na Austrália. E essa estátua foi esculpida por um artista chamado Mike Macatron. E tem a outra estátua, que é ele segurando uma gaita de fole, né, que foi inaugurado em 2016, que é na cidade natal dele, que é o Kirriemuir, na Escócia. Né? Essa obra aí, ela tem uma peculiaridade bacana também, porque ela foi feita aquele crowdfunding, sabe, para fazer a estátua. Os fãs arrecadaram quase as 45 mil libras que foram gastas para fazer. Na verdade, alguns outros fãs inteiraram, né? E é uma estátua totalmente de bronze, pesando 450 quilos, né? E foi doado dinheiro por fãs de 32 países diferentes. Não é não? Muito bom. Outra coisa interessante dessa cidade de Kirriemuir, na Escócia, você sabe quem nasceu nessa cidade também, além do Bon Scott? Nasceu Sir James Matthew Barrie, em 9 de maio de 1860, escritor e dramaturgo escocês que criou o personagem Peter Pan. Morreu na Inglaterra, em Londres, em 19 de julho de 1937. Então, muito bom. Na Escócia. Nascido também, o criador do Peter Pan nasceu na mesma cidade que o vocalista do AC/DC. Isso foi inaugurado no dia de um festival que agora eles fazem, não sei se chama Bonfire, Bonfest, é uma coisa assim, que eles fazem nessa cidade da Escócia. Eles fazem um festival de rock e agora tem a estátua do Bon Scott. Então, faz Bonitona, tempo? Né? Não, faz pouco Essa tempo. estátua ela foi inaugurada em 2016. Não tem muito tempo. Aquela que está encravada na parede, ela foi inaugurada em 2018.
e a mais antiga é a que está da cidade aonde ele cresceu, que ela está desde 2008, foi inaugurado em 2008, 25 de outubro de 2008, em Fremantle, onde também estão as cinzas dele, onde está o cemitério e a lápide dele lá. E também tem a história, pô, quando botaram a lápide do Bon Scott, foram lá e roubaram a lápide. Tiveram que fazer uma outra lápide. Isso, alguém, um artista, né? Souvenir, Alguém quis um souvenir, fazer um chaveirinho, sei lá. Mas tem que ser, né? Né?